Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro do nosso Papo Artístico Literário e hoje com um gostinho bem científico, tão científico que a nossa conversa de hoje é pensada para você, estudante, que quer adentrar na área de saúde e também na questão especial hoje da doação de sangue. Vamos tirar aí as nossas dúvidas. Nós estamos no EMOP, nesse momento estamos no gabinete da doutora Ana Fausta. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui muito felizes de poder conversar um pouquinho sobre doação de sangue e mostrar um pouquinho do que é que a gente faz aqui no EMOP. Aqui no EMOP eu sou diretora de hemoterapia. O EMOP é uma instituição pública que tem duas vertentes, a hemoterapia e a hematologia. Então a gente tem uma diretoria da hemoterapia e uma diretoria do hospital. E uma diretora presidente, que é quem coordena toda a Fundação EMOP. Quando se fala em hemoterapia, o que seria isso? A hemoterapia é exatamente a ciência que cuida da terapia através dos hemocomponentes, da transfusão de hemocomponentes do sangue, né? A gente pega o sangue total, transforma ele em vários hemocomponentes, hemácia, plaqueta, plasma, crio, e aí a terapia com esses hemocomponentes é que a gente chama da hemoterapia. Por isso, eu já anunciei a vocês, estudantes, que o nosso bate-papo de hoje é pensado justamente para aqueles também, doutor, que pretendem adentrar nessa área de saúde. Você é um profissional da área de saúde. Nós temos uma gama grande de profissionais, né? Inclusive na hemoterapia nós temos médicos, farmacêuticos, biomédicos, certo? Bioquímicos, assistentes sociais, enfermeiros, enfermeiras, técnicos de enfermagem, de laboratório. No hospital também temos todos esses profissionais, além de psicólogos, fisioterapeutas, odontólogos, essa equipe multidisciplinar que faz com que esse paciente ou doador ele seja atendido em todas as suas necessidades. Então a gente precisa ter toda essa equipe para atender o paciente e o doador em tudo que é necessário. Então, a hemoterapia é baseada em muita legislação. Então nós temos uma portaria do Ministério da Saúde que rege toda a hemoterapia no Brasil todo. Então, todos os hemocentros do Brasil trabalham da mesma maneira. E aí, na legislação, é permitido que o menor de 18 anos, a partir dos 16 anos, ele possa ser doador de sangue, sim. O doador pode, sim, ser um adolescente, não é? Desde que esteja acompanhado, não é, do responsável, pai ou mãe. Porque precisa esse responsável fazer uma procuração, uma assinatura dizendo que ele está se responsabilizando por aquela doação. Então, ele vindo com o documento original com foto, comprovante de vacinação contra a Covid e uma máscara para poder entrar dentro da instituição e aí realizar sua doação, se for apto. Através dessa conversa, dessa triagem, a gente vai poder, de acordo com a legislação que a gente tem, porque na legislação ele também define qual o doador que está apto e o que está inapto, que pode ser uma inaptidão definitiva ou pode ser uma inaptidão só temporária. Por exemplo, quem faz uma endoscopia, ela precisa passar 6 meses sem doar sangue. Pode ser uma inaptidão só temporária, né, de um período, mas pode também ser uma inaptidão definitiva, dependendo do motivo. Como é que a gente sabe se é apto ou inapto? A gente passa pelas etapas da doação de sangue. Primeiramente vai passar, não é, pela recepção, depois pela triagem clínica, vai fazer uma avaliação, não é, médica. Para que um candidato faça a triagem, é necessário que ele seja avaliado do ponto de vista antropométrico. A gente vai ver o peso, a altura. Vamos avaliar também a hematimetria, que é a hemoglobina, para a gente ver se ele tem o nível mínimo necessário para poder fazer uma doação segura e de qualidade, sem que ponha em risco a sua saúde, gerando uma anemia, por exemplo.
Além disso, vamos ver também a frequência cardíaca, o pulso do candidato, para ver se ela está dentro do permitido para fazermos a doação, e a pressão. Lembrando que ela não pode nem estar muito baixa e nem muito alta. Quem for usuário de remédios para controle de pressão, tem que tomar para vir fazer a doação. Não pode deixar de tomar, porque senão ela chega descontrolada. O sangue dele é feito todos os exames novamente, entendeu? Classificação, toda a sorologia, o NAT, que é um exame de biologia molecular, certo? Para hepatite B, C e o HIV. Então, toda vez que o doador vem, ele passa pelo mesmo processo, independente se ele já veio 10 vezes, 15 vezes, 50 vezes. Então, o procedimento é o mesmo. E depois vai fazer a doação de sangue e pós-doação teremos também a hidratação. Para que as pessoas entendam um pouco sobre a aptidão, temos alguns requisitos. Ter dormido no mínimo 6 horas na noite anterior, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas, ter se alimentado, é muito importante, ter se alimentado bem, não é fazer só um lanchinho, a alimentação é muito importante, e ter idade entre 16 e 59 anos. Então, ele doa o sangue, esse sangue vai primeiro para os laboratórios, as amostras, e a bolsa de sangue total vai para o fracionamento, que é exatamente para processar esse sangue e fazer os hemocomponentes, dividir o sangue nas hemácias, na plaqueta, no plasma, certo? E aí, quando essa sorologia, a classificação, está tudo liberado, esse sangue é rotulado e vai para a expedição para ser liberado para o uso, certo? Então, você doou hoje, esse sangue que é doado hoje, a gente faz toda a rotina de exames no dia seguinte. Então, amanhã vai ser processada a sorologia, o exame NAT, a classificação BORH e no final da tarde, esse sangue já está rotulado e já está liberado lá na expedição para poder servir a quem esteja precisando. Quem não pode é uma gama muito grande também de pessoas. Mas a gente, no geralzão, a gente tem assim os requisitos básicos, E assim orienta aqui, por exemplo, quem é diabético não deve doar sangue, quem é hipertenso não deve doar sangue. Dependendo, no horário que ele vir fazer doação de sangue, se a pressão arterial estiver normalizada, então ele vai poder doar sangue, dependendo também das medicações que ele tomar. Tudo isso vai ser feito na triagem clínica, A diabetes é da mesma forma. Vai passar pela triagem clínica, quem toma insulina não pode doar. Mas em alguns casos o diabético, dependendo, ele vai poder passar pela triagem clínica para fazer a avaliação e aí ver a possibilidade. Pessoas que já tiveram câncer também não devem ser doadores de sangue, certo? Então, que tem doenças crônicas como asma grave, como doenças tipo, já teve tuberculose. Então, são doenças que realmente inaptam esse candidato para ser um doador. Mas a gente tem uma triagem clínica, certo? Que é exatamente para a gente poder identificar realmente o candidato que está apto ou não para doar. Então, essa triagem clínica ela é feita por um médico ou por um enfermeiro habilitado, certo? Para essa triagem. E nessa triagem é uma conversa com o doador em relação a cirurgias, em relação a vacinas que ele tenha tomado. Way back, let's go. Through it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need it. Mas ainda para finalizar, eu fiquei com uma dúvida. Eu gostaria que você esclarecesse um pouco essa questão de tomar medicamento e poder doar sangue. Pode? No caso de algumas doenças, poderia? Então, gente,
Quem estiver fazendo algum tratamento de saúde, tomando alguma medicação, em alguns casos a medicação é preciso aguardar 30 dias, em outros casos precisa aguardar um período maior. Então, por isso, é importante, né, que na triagem clínica vocês tragam a veracidade de como está o estado de saúde de vocês. Isso é muito importante, tá certo? Então é isso aí, né? Então vamos tomar cuidado com a saúde para poder doar o sangue. Lembre-se, olha aí, incentivar os familiares para a doação de sangue. Forte abraço a todos vocês. E aí, galerinha, meu nome é Ives Fernando, sou professor de ciências e hoje nós estamos no EMOP. Hoje eu vim aqui mostrar para você procedimentos em relação à questão do processo de separação de materiais. O processo de hoje ele é bem simples. Toda vez que se fala de misturas, existem as misturas que são homogêneas e as misturas que são heterogêneas. A mistura que é homogênea é aquela que você consegue enxergar apenas uma única fase. Aqui é lógico que você está enxergando apenas uma única fase, mas se trata do sangue total. Quando se fala do sangue total, a gente chama de substância ou uma mistura coloidal. E essa mistura coloidal, nós só iremos perceber através do microscópio ou quando iremos utilizar alguns equipamentos. Como estamos aqui no setor de fracionamento, eu estou aqui com a técnica de enfermagem Jeane, ela vai justamente colocar essa bucha em uma das centrífugas. O que é que a centrífuga ela vai fazer? Através da força da inércia, vai fazer com que o peso molecular das hemácias, que é bem mais pesado em relação à questão da sua densidade, ela vai ficar justamente aqui embaixo. E o plasma que está presente no sangue total, que quando se fala do sangue total, não só tem só o sangue, olha, o sangue a gente tem os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, a gente tem hemácias, a gente tem plaquetas, mas o que eu quero mostrar para vocês é que essa mistura que visualmente tem uma única fase, ela vai ter mais de outra fase. Jeane, pode pegar a bolsa. Essa bolsa daí ela foi passada ali na centrífuga, ela girou durante uma rotação de 3.600. 2.100. Recapitulando, 2.100 a 7 minutos. Olha só, galera. Vê só que legal, ó. Tá aqui, ó. O peso molecular das hemácias, a densidade das hemácias, ela é muito maior do que a do plasma. É por isso que quando a gente vai falar de mistura homogênea, eu não posso falar que o sangue é uma mistura homogênea, e sim uma mistura coloidal. Depois desse processo aqui, a gente vai passar pelo processo de decantação, onde esses hemocomponentes eles irão ser destinados para suas câmeras, porque cada um terá que ter um acondicionamento diferente. Por exemplo, as hemácias elas terão que estar acondicionadas numa temperatura entre 4 a 8 graus Celsius. Já o plasma tem que ser congelado imediatamente. No caso desse plasma aqui, a gente vai poder reaproveitar as plaquetas, que é outro processo que a gente faz através da centrifugação. Eu espero que deve ter ficado bem claro para vocês quando a gente fala de mistura homogênea e mistura coloidal. E aí, galerinha, acabamos de passar pelo processo de separação de misturas. Vocês perceberam que o sangue, o total, ele irá se dividir em hemácias e plasma, através ali de máquinas, das centrífugas. Depois daquele processo, o sangue, ou seja, os hemocomponentes, eles serão rotulados. Após serem rotulados, eles serão acondicionados justamente nessas câmeras que vocês estão vendo. As câmeras aqui para esse concentrado de hemácia, a câmara para o plasma fresco, e cada um desses hemocomponentes, eles irão estar acondicionados a uma determinada temperatura. Vê bem, quando se fala aqui do concentrado de hemácia, as hemácias elas irão estar a uma temperatura de 2 a 8 graus Celsius. Todas essas câmaras aqui que vocês estão vendo, elas estão aqui com os concentrados de hemácias. Já o plasma, ele tem que ser
congelado, ele está ali numa temperatura de menos 15 graus Celsius a 30 graus Celsius. Nós estamos agora no setor de expedição, porque estamos fazendo justamente esse caminho do sangue. O sangue ele começa a partir do momento em que o doador ele chega lá na portaria e vai passar por todo esse processo. Ele vai ser acolhido por uma equipe multidisciplinar, depois ele vai fazer essa doação, esse sangue coletado, ele passa ali pelo fracionamento para que a gente possa fazer a separação desses hemocomponentes. É coletado também alguns tubos, porque são feitos alguns exames, alguns testes sorológicos. Após esses testes sorológicos, é que esses componentes eles serão rotulados. Rotulados, eles vão vir aqui para o setor de expedição e no setor de expedição é que vai sair para atender todas as agências que existem no estado de Pernambuco e os hospitais públicos e particulares. Da coleta, o doador chega, ele chega com o documento e a ficha. Aí o menino no computador identifica ele, pergunta o nome dele, aí confere com o papel, a identidade e o papelzinho. Aí ele passa os tubos, passa a bolsa e manda pra gente na cadeira. Quando chega aqui na cadeira, a gente confere com o doador. Doador, como é seu nome? Primeiro a gente pergunta para poder ele dizer. Como é seu nome? Aí a gente confere com o documento dele. Quando confere com o documento dele, a gente vai preparar a bolsa. A gente bota as iniciais do doador, o código dele e a hora de início. Aí a gente faz a asepsia e conecta com o doador. E faz a asepsia, bota o garrote e pulsiona ele. Nessa punção ele fica de 10 a 15 minutos. Quando termina, a gente vai, puxa a agulha dele, vai selar e vai passar no computador. A atenção dele é não fazer esforço físico, não pegar peso e tomar bastante líquido. Porque se ele pega peso, ele pode fazer um hematoma no braço. Porque a gente sempre diz, não faça esforço físico e nem pegar peso pós-doação. Tomar bastante líquido e repouso. Se for homem, ele volta de 3 meses. Se for mulher, após 4 meses. O período que a Secretaria de Saúde dá para cada doador. Não pode ser antes dos 3 meses e nem pode ser mulher antes dos 4. A espera da senha, a triagem, que é onde vai ver pressão, se vai estar apto a doação ou não. Algumas perguntas que tem para ver se está apto também, para daí vir para essa etapa aqui. Tem muitas pessoas que passam a doar só por conta que tem uma família ou que se acidenta e a gente não pode esperar isso para vir e fazer essa doação. Eu acho que é muito importante vir voluntariamente. Eu acho que todo mundo deveria ter essa ciência. Para mim, ajudar pessoas, até porque a gente tem que ajudar aquele que a gente também não conhece, né? E não, mais uma vez, só doar quando ou familiares ou acontecer algo com si mesmo. E aqui a doação em Pernambuco está boa? Não. Aliás, não está boa em canto nenhum, né? No Brasil todo a gente tem uma deficiência importante, principalmente depois que a pandemia chegou. Então a gente realmente vem sentindo muito na pele, certo? Essa falta de sangue. A doação de sangue, ela por si só, a população ela não tem o hábito de doar. E, consequentemente, como não é um tema que é comum dentro das famílias, do trabalho, da sociedade como um todo, é desafiador. Nós precisamos realizar um trabalho de médio e longo prazo para que possamos chegar às pessoas e que esse tema, que é a doação de sangue, se torne uma coisa mais simples, mais habitual na vida de toda a população. Para vir fazer a doação de sangue, principalmente tem que estar vindo de bom coração, de bom grado, disposto a fazer uma boa atitude para a nossa sociedade. É extremamente importante vir alimentado para evitar uma possível hipoglicemia no momento da doação de sangue. Além disso, estar descansado, dormir pelo menos 6 horas, né, na noite que antecede a doação. Fazendo aqui os agendamentos, porque aí reduz de toda maneira a aglomeração.
que a gente tem a demanda espontânea e aí tem também o agendamento. Então, quanto mais a gente agendar, menos demanda espontânea a gente vai ter e menos aglomera. E a gente não tem um espaço físico tão grande. E a gente precisa manter as regras de sanitários, de afastamento, de distanciamento social, certo? Então, a gente realmente precisa, quanto mais agendar, melhor para não ter muita aglomeração, certo? Mas realmente o estoque, desde o início da pandemia, que ele vem se mantendo muito aquela coisa, é a conta pela receita, digamos assim, né? A gente consegue atender todas as emergências e urgências, passa um período muito grande também sem cirurgias eletivas, né? Que é uma grande demanda que a gente tem é de reserva cirúrgica, certo? Para as cirurgias, então a gente tem muita demanda de reserva cirúrgica, então não houve essa demanda, então a gente ficou realmente com estoque que deu para atender a urgência e a emergência, e ainda tem aqueles doentes crônicos, que são aqueles doentes dependentes de transfusão. Por exemplo, um doente que tem uma talassemia major, né, que é uma anemia hemolítica hereditária, ele precisa de sangue a cada 20 dias, 15 dias. Então, esse doente está sempre precisando de sangue. Então, esse é o nosso grande desafio, de que as pessoas tomem a atitude, tomem a decisão de doar, mas sem um nome, sem porque alguém seu da família está precisando de sangue, mas por entender que ele é a fonte, que ele pode ser um doador regular e que ele tem saúde para isso. Precisa dar conta dessa demanda e para a gente dar conta, a gente precisa ter o doador, porque o sangue não tem substituto. Então, gente, venha participar dessa luta para atender as demandas nos hospitais, pessoas doentes que têm doenças que precisam de doação de sangue, porque o sangue não tem de onde tirar. Não existe fábrica de sangue, precisa sim de pessoas que possam vir aqui no Hemop doar sangue para poder a gente atender as demandas. Venha participar, não é, conosco dessa luta para atender a todas as demandas dos hospitais. O Hemop está aberto de segunda a sábado, 7h15 às 18h30. Não fechamos nos feriados e não fechamos no horário do almoço. Então venha para o Hemop fazer uma doação de sangue. Eu acho que as palavras da assistente social Marta, ela vai ecoar bem nos ouvidos dos nossos estudantes para que eles incentivem os pais, as mães, os tios, os familiares todos. É isso aí. Venha para o Hemop. Então, estudantes, hoje nós vimos aqui esse passeio dentro da questão do Hemop. Nós tivemos a oportunidade de observar a coleta, aprendemos um pouco sobre o tipo sanguíneo. Tivemos aqui a presença da doutora Ana Fausta, que muito carinhosamente, né, doutora, aqui nos recebeu. A doutora Ana Fausta agora irá dar o seu tchauzinho, certo? Na verdade, mas até breve, irá propor um desafio para vocês. Tudo bem, professora? Tudo bem. E aí, estudantes? Quero aí agradecer, né, ao professor, à equipe dele, por esse passeio aí que a gente fez no Hemop. E aí mostrar para vocês que o trabalho que a gente faz aqui, que é um trabalho de prestação de serviço à população, que o sangue vai para quem está precisando, os pacientes que estão precisando do sangue. E aí o desafio vai ser cada aluno tentar fazer a sua árvore em casa, com a sua família, dos grupos sanguíneos de cada um. Então vai desenhar uma árvore, pai, mãe, quais são os grupos sanguíneos, e os filhos, e os tios, e os sobrinhos, os primos, e assim vai mostrar ao seu professor. Então esse é o desafio. Agradeço, obrigada, professor, obrigada à equipe. E assim, vocês lembrem sempre que doar sangue é salvar vidas. É isso aí, doar sangue é um ato de amor. Muito obrigado e até breve.